Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa aqui com o advogado Felipe Neri. Felipe, estou ouvindo aqui algumas informações a respeito dessa lei agora, que permite a grávida não trabalhar em casa para resguardar a saúde dela e do bebê. E a gente está conversando aqui o impacto dessa lei nas empresas, né? Aí uma das possibilidades, pensando nessa garçonete que você falou aí, o que o patrão poderia fazer? Antecipar as férias para ela? A pergunta, e se a grávida não quiser ficar em casa mesmo? Ela pode, o empregador não vai correr algum risco de ser multado? Como é que é, o Felipe? Como eu falei antes, né? Essa foi uma situação que não foi prevista pela lei, né? Infelizmente, esse até é um entendimento do próprio direito, a lei não tem como abranger todas as situações possíveis, né, no mundo da realidade. Mas o que temos orientado, o que tem sido discutido entre a advocacia, tanto trabalhista como trabalhista no sentido dos trabalhadores, como os advogados que assessoram empresas, né, inclusive já até conversei com advogados de sindicato a respeito, de tentar encontrar soluções. A primeira parte da pergunta, para o empresário que quer tentar desonerar essa situação, né, diminuir os seus custos, existem duas saídas. Uma delas é suspender o contrato de trabalho pela medida provisória 1045, que foi aprovada recentemente, agora no final de abril, pelo presidente da República, que permitiu o pagamento lá do bem, né, o benefício emergencial mensal. Então, não há impedimento legal da empregada gestante ser incluída no benefício a ser pago pelo governo. O problema é que esse benefício tem um limite de pagamento até 25 de agosto desse ano, né? Então, vai haver um limite, né? Óbvio que podem haver grávidas que vão já abranger esse período até o final da gestação, e haverá grávidas que a gestação vai ser maior do que 25 de agosto de 2021. Aí, além disso, é possível também legalmente, com base na mesma MP, a 1045, antecipar as férias dessa empregada. Então, mais ou menos, do total de 9 meses de gestação, que é o normal, 4 a 5 meses é possível diminuir o ônus com o pagamento do benefício pelo governo e antecipação das férias pelo trabalhador, que o custo vai ser também do empregador. Então, essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte, que realmente é uma preocupação, é das empregadas que, estão vacinadas, né? Já começou a campanha de vacinação aqui no Acre para grávidas, então, nos próximos meses, teremos grávidas imunizadas, e as grávidas que querem trabalhar, né, que entendem que podem trabalhar na função, não é uma função que demanda tal risco. De fato, é possível, teoricamente, levar um acordo entre o patrão e a trabalhadora para homologação na justiça, né? A CLT, ela prevê esse tipo de procedimento, que a trabalhadora, devidamente acompanhada por seu advogado, e o patrão, devidamente acompanhado pelo seu advogado, podem estar num acordo em que ela, a grávida, renuncia ao direito dado pela lei. E aí homologa-se na justiça. Se o judiciário vai homologar ou não, aí é uma questão que vai ter que ser levada ao judiciário. O juiz não é obrigado a homologar, né? Ele pode entender que é uma renúncia ilícita da trabalhadora, que ela não pode renunciar a esse direito. Mas aí é uma tentativa. Fazer o acordo sem essa segurança da homologação judicial é um grande risco para o empregado, para o empregador e também para a trabalhadora, né? Porque pode acontecer situações no futuro, eventualmente da empregada contrair Covid e responsabilizar o patrão, ou de ser entendido isso como uma pressão por parte do empregador. Então, não recomendamos, no momento, a lei é recente, né? Então as coisas estão sendo debatidas, não recomendamos que seja feito um acordo só entre as partes. É necessário haver
uma homologação judicial para dar segurança a todos. E o pagamento do salário maternidade? Isso é possível provocar isso, Felipe? O pagamento do salário maternidade é uma saída que estava sendo dada antes dessa lei, né? Para algumas situações específicas. Hoje, por exemplo, a empregada gestante, ela não pode trabalhar em ambientes insalubres, né? Isso é uma vedação da CLT. Então, para as empregadas grávidas que só trabalhavam em ambientes insalubres, por exemplo, hospital, havia a possibilidade legal de caminhar ela para o salário maternidade porque é considerada gravidez de risco. Com essa nova lei, alguns advogados estão sugerindo essa ideia. Eu, particularmente, não entendo porque o fato da grávida ser liberada não é porque a gravidez dela é de risco, né? É diferente grupo de risco de gravidez de risco. Certo. Né? Então, tudo no direito é teoricamente possível, mas eu entendo que é um pouco provável que o INSS vá aceitar receber a empregada e pagar ela o salário de maternidade como gravidez de risco, porque não é uma gravidez de risco. Apenas é possível se tiver um laudo médico atestando que essa gravidez é de risco. Aí sim ela recebe o salário de maternidade pelo INSS. Mas, se não for nessa exceção, eu não recomendo. Agora, essa sua fala a respeito da negociação entre o patrão e o empregado, tendo que ser homologado pela Justiça, é uma fala muito boa, uma orientação interessante que permite, né, a trabalhadora decidir sobre o que quer, não por uma imposição da lei, mas decidir sobre o que quer. Agora, claro, tem aí que ter o martelo da Justiça referendando tudo isso, né? Se a Justiça entender que não, que ela tem que cumprir o que diz a legislação, aí não tem mais o que se fazer. Ô Felipe, eu queria aproveitar a tua presença aqui e tirar uma curiosidade. Você que é uma pessoa que lida aí, sente o espírito, o clima entre os principais empresários aqui da nossa região, me diga uma coisa, a reforma trabalhista que foi prometia assim uma mudança tão bacana no cenário econômico, por que não deu certo, hein? Porque a reforma trabalhista enfraqueceu os sindicatos, as representações de classe, com a ideia de que criaria um ambiente mais interessante para os investidores, para os empresários, com a possibilidade de contratar mais pessoas. Aí o que a gente viu foi completamente o inverso, né? Mais desemprego. O que aconteceu, hein, Rodrigo? O que os empresários daqui falam para você? É assim, Tauan, eu vou discordar um pouco de você. É difícil avaliar a reforma trabalhista. Ela foi aprovada no final de 2017, né? Digamos, no ambiente de normalidade econômica e social, ela vigorou durante 1 ano e meio, um ambiente de normalidade, né? Porque sempre veio a eleição, já em 2018, aí já em 2020 já veio a crise do Covid, né? Que é algo que nunca vivenciamos, pelo menos na história recente, né? Do Brasil, algo parecido, né? Então, óbvio que isso sempre vai impactar a atividade econômica, né? Além disso, as medidas da reforma trabalhista, elas naturalmente precisam de um tempo até serem sedimentadas, inclusive pela Justiça, né? No Brasil há um problema, inclusive é reconhecido pelo Judiciário, né? O Judiciário mesmo reconhece isso, que há um ambiente de insegurança jurídica no Brasil, né? Aí muitas pessoas não implementaram ainda as propostas da reforma trabalhista por insegurança, porque não sabem como os tribunais irão decidir, né? Então é o tipo de situação que é difícil avaliar em tão curto tempo, né? É 2 anos, é 2 anos e meio, mas isso no direito é pouco tempo, né? Nós estamos, por exemplo, tem um Código de Processo Civil que está fazendo 6 anos e ainda está tendo muita discussão sobre esse código, né? Imagina a reforma trabalhista, né? Então, assim, a reforma trabalhista, na minha visão, na visão de várias pessoas, ela tem elementos muito bons e elementos que são, digamos, problemáticos do ponto de vista da discussão, né? As pessoas discutem muito se é viável ou não.
mas eu entendo que ela trouxe mais benefícios do que prejuízos até esse momento, né? Realmente é necessário nossa economia, os advogados, os sindicatos, os trabalhadores, os empresários entender como a reforma pode ser feita. O exemplo que eu dei agora da homologação na justiça, do acordo, não existia até 2017. A gente não tinha essa possibilidade de levar uma homologação de acordo para o Poder Judiciário trabalhista, porque a CLT não estabelecia essa previsão. As pessoas davam uma interpretação, tentavam levar uma aplicação da lei, mas a CLT não permitia. Hoje permite, né? Hoje permite, por exemplo, que um sindicato de trabalhadores possa sentar com um sindicato de empresários e tentar encontrar também uma solução para essa situação das grávidas, né? Que dê contrapartidas entre os empresários e os trabalhadores. Então, assim, a reforma trabalhista, ela tem muitos aspectos bons, mas que ainda não estão sendo aplicados, seja pela insegurança jurídica ou mesmo pela adaptação, né? É preciso mudar a cultura, né? Os próprios sindicatos precisam também se reinventar, né? Entender o papel deles agora, porque antes era muito fácil, né? Para os sindicatos, porque tinham a contribuição compulsória, não precisavam movimentar, muitos se movimentavam, mas hoje agora é obrigado que o sindicato se movimente para poder agariar trabalhadores, né? E se os trabalhadores se sindicalizarem, vai facilitar para todo mundo, inclusive para os empresários. Felipe Neri, advogado, especialista aí na área empresarial, muito obrigado pelas suas explicações, pelas suas orientações. Acho que uma pessoa atenta pegou algumas orientações, algumas dicas importantes nessa tua participação aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, estou à disposição da TV Gazeta sempre. Um bom almoço a todos. Muito obrigado, Felipe Neri. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.